casa. Não, vai ser que Manda ver. Ai, que delícia, casa cheia, muito obrigada. Quem tá aqui na Casa Ofício, o lançamento da Ju. Que sonho, né, Ju? Quando a gente conversou a primeira vez, que eu falei que a gente estava com essa ideia de ter a casa aqui, de trazer, né, nossos autores, convidados. Ela falou, então eu preciso lançar meu livro na Flip, porque era o sonho dela de estar na Flip, né, lançar esse livro na Flip. E vai dar tempo, vamos correr, vamos fazer dar tempo. E eu estou muito, muito feliz de ter participado desse projeto. Agradeço imensamente a confiança que além da história linda, né, a idealização, o prêmio, tudo. Eu acho que foi um processo incrível para você, sem dúvida, mas para todo mundo que vai ter esse livro, que vai ler esse livro, que vai conhecer essa história. Então a gente quer saber um pouquinho dessa história, dessa construção, de como que foi. E obrigada de novo, Ju. Obrigada, Tati. A Tati me convidou para fazer discurso, eu não queria, mas acho importante. Obrigada por ter feito esse convite, porque são muitos agradecimentos, então é um bom momento para fazer esse agradecimento. Eu vou começar, de fato, por essa Casa Ofício das Palavras. Todo mundo sabe que foi uma jornada de mais de 10 anos. Eu vou tentar não chorar. Foi uma jornada muito longa, né, que começou quando a minha mãe faleceu. E eu passei por muitas editoras, a Tati sabe, quando eu cheguei nela, eu já estava muito abatida, porque foi muito difícil encontrar uma casa. E aí, quando eu peguei na mão dos livros da editora, achei muito lindo, caprichada a edição. Mas também quando eu abri o site e vi que é uma casa fundada por uma mãe, por uma filha, foi muito especial, porque esse livro, ele fala sobre ancestralidade, ele fala sobre mãe e filhas, fala sobre mulheres. Então, eu, assim, na mesma hora eu já senti que era o lugar certo, depois de tantas editoras que eu passei. Então, primeiro, obrigada, Ofício das Palavras, as duas foi muito especial para mim. Esse livro tá lindo, eu fiquei muito emocionada de realmente ter do jeito muito melhor do que eu esperava. São muitos agradecimentos, eu vou fazer sem ordem de prioridade. Mas vamos começar pela minha irmã e pela Maria Clara, que estão citadas muitas vezes no livro, e principalmente no capítulo sobre retorno ao Brasil. O livro foi todo escrito, na maior parte, nos Estados Unidos, quando eu era imigrante, quando eu estava longe da minha família, e eu sofri muito com essa distância, mesmo que tenha sido boa para a carreira, foi muito difícil. E aí, quando nasceu essa menina, Maria Clara, eu não consegui mais ir embora. E aí, foi ela que me aterrou. Então, esse livro, primeiro, é para as duas, que me trouxeram de volta ao Brasil. E esse livro, eu vou começar com a dedicatória, que eu acho que vale a pena vocalizar em palavras. Esse livro é primeiramente para minha mãe, Letícia, minhas avós, Dorinha e Iai. Até agradeço, primeiramente, todas as partes da família estarem presentes. Tio Sérgio e tia Licinha, obrigada por estarem aqui e representarem a parte da avó Iai. Por toda mulher que foi esquecida por seus descendentes. Para Ana Maria, como eu falei, que a tataravó de vocês se chama Ana Maria, Ana com 2 N's. Josefa e Domingos, vocês pertencem. Então, no meio desse processo, eu descobri muitos antepassados. Processo que eu já falei para vocês, que começou na biografia feita pelo tio Chico, e eu fui expandindo, fui descobrindo muitas mulheres esquecidas no caminho. Agradecer Gustavo Gubert, que acompanhou de primeira mão. Ele morou comigo nos Estados Unidos e eu carreguei ele literalmente para Salt Lake City, numa viagem de 15 horas, dirigindo no deserto, para a gente descobrir sobre a nossa tataravó, Ana Maria de Jesus. Nossas tataravós, por ti.
E é muito lindo como quando a gente descobre uma coisa que parece simples, que era a nossa tataravó, na verdade a gente está falando de mais de 500 pessoas envolvidas, né? A gente não se conhecia pessoalmente e a história vai transformar a vida de vocês, espero. E essa é a intenção com esse livro, é materializar toda essa pesquisa em forma de cura. Acho que me trouxe muita cura e eu torço para que todos também leiam e tenham esse mesmo sentimento. Agradecer a Carol, que segurou minha mão todas as vezes que eu chorei. Foi muito difícil essa jornada, muitas vezes eu quase publiquei esse livro de uma maneira que não era dele ter nascido. E a Carol segurou minha mão e ela falou uma coisa que foi muito bonita, assim. Ela tava se mudando, encaixotando. Eu falei, Carol, eu tô desesperada, o livro vai ser impresso, isso faz 3 anos. O livro vai ser impresso amanhã e tá cheio de erro e eu não tô segura e eu fiz tanto trabalho, me ajuda. Aí ela parou de encaixotar e falou, tu tá no meio de um parto, tu tá no meio desse pulsivo, é óbvio que eu não vou soltar a tua mão. E aí ela revisou em, sei lá, 48 horas numa parada assim desse tamanho. Depois a gente decidiu que não era a hora, o filho não estava pronto, que eu precisava de muitas coisas, inclusive muitas rejeições. Passei por muitas rejeições também que foram muito doídas. Me levantei, me reergui, decidi que eu ia reescrever até que ele ficasse do jeito que ele tá. Eu confesso que eu nunca achei que esse momento ia chegar de, tipo, eu tá com o livro na mão e eu pensar, gente, eu realmente... Na última reescrita, eu arranquei meu ex-marido do livro. E aí, ele ficou totalmente desconfigurado, assim. Então eu tive que parar e pensar assim, não, eu vou ter que reescrever ele completamente. Reescrevi ele mais uma vez e mais uma vez. Também queria agradecer um dos meus irmãos nipo-brasileiros, que não sabe, que se descobriu branco depois de grande, Dudu. Foi a pessoa que acho que mais me, assim, lembrou de celebrar. Então todo dia ele me mandava mensagem e falava, que legal, é para ti. Eu assim, não, Dudu, menos. Dele, não, é sim. E eu esqueço mesmo de celebrar essa conquista. Então, obrigada, e obrigada por ter trazido essas 3 pessoas para minha vida, que são muito especiais. Ana, Benjamin e Cris. Os 3 Guberts, não só o Gu, né, que foi literalmente uma assistente de pesquisa, mas B e Rafa, e junto Ana e Adri, vocês foram, assim, foram quem me trouxeram a identidade de tia para minha vida. Foram meus sobrinhos, embora primos, cuidei deles, bebês, e eu tenho mas muita gratidão a Bea por ter trazido vocês para minha vida. E eu espero que esse livro, que também é sobre a minha história, mas é sobre a nossa história, né? Então, espero que vocês gostem, que eu possa ter devolvido para vocês o tanto de amor que eu recebi da família de vocês. Tenho 3 páginas de agradecimento nesse livro, todas elas são muito especiais, porque foram 10 anos de jornada, foi muito difícil chegar até aqui. Eu tenho uma das minhas maiores amigas, que é polonesa, me mandou um vídeo há 3 dias, de quando eu descobri que o PROAC tinha sido aprovado. Eu coloquei na lei de incentivo para distribuir esse livro para mais de 1000 escolas, que era o meu sonho, mais do que publicar. Tem uma pessoa, uma autora, que chegou para mim e falou, Ju, espera antes de publicar, porque tu vai perder alguns times de prêmios. Eu falei, mas não é sobre isso. Esse livro é sobre estar na mão das pessoas, dar acesso, e a Flip é um lugar sem acesso, é um lugar que não é muito democrático, assim. Eu até agradeço todo mundo que veio aqui, porque eu sei que é muito difícil. Então, saber que ela vai estar, que esse livro vai estar, ela, mulher, assim.
que vai estar em mais de 1000 bibliotecas públicas, que vai ser de graça o acesso. Foi um momento inesquecível. Eu estava num trem, eu recebi um e-mail, não me falaram que eu recebi esse projeto, que eu fui contemplada pelo projeto. Me falaram, abra uma conta até amanhã. E eu, mas eu chorava, porque eu não quero ficar feliz se eu não ganhei. Então eu ficava tipo, vocês não publicaram que eu ganhei, não publicaram, esqueceram de avisar. Me esqueceram de avisar, porque eu era suplente. E aí eu levei algumas semanas até o dinheiro cair na minha conta e eu acreditar que de fato isso ia acontecer. E foi quando eu comecei a falar para as pessoas. Então eu tenho muita gratidão, porque a minha história no cinema me fez eu fazer um projeto que era muito mais do que publicação, mas era democratização dessa história aqui. Falando um pouquinho do vô Júlio, que me chamava de filha, minha filha, eu morei com ele e ele falava, minha filha, por que você está interessada na história do vô? O vô é ninguém, na minha história é ninguém, eu sou vô. O vô saiu do interior do Nordeste, virou caminhoneiro, foi pro Sul, conquistou a vida, comprou casa, botou todos os filhos na faculdade. Como assim? Meu avô nasceu no engenho chamado Noruega, que é a ilustração do livro original, da edição original de Casa Grande Senzala. Como assim, vô? Você acha que você não é alguém, você é o Brasil. E da mesma maneira tem a história da vó Yai, tem a história do vô Tozil, que eu não conheci, mas eu fui atrás da história dele. Tem a história dos meus avós, das minhas tataravós. E de pensar que um dia eu me vou, mas a história delas não ficar deles. Então, tenho muito carinho. E por último, mas não por último, é muito difícil vir para o Flip, eu tava muito nervosa, eu não tava dormindo, não tava comendo. E algumas mulheres seguraram minha mão nesse momento, que foi o coletivo de escritoras asiáticas e brasileiras. A Chico tá aqui, tô muito feliz que tu tá aqui. Ela tá publicando o livro também pela Patois, vai ser daqui a pouco na Casa Gueto. Nem sei por que tá aqui, mulher. Tu liga, não é agora, tu lança teu painel? A gente vai todo mundo. Foi muito lindo, porque a gente se descobriu juntas muitas coisas. Escritora, nipo-brasileira, miscigenada. Descobrimos as dificuldades, e que as dificuldades não eram singulares, eram de um grupo gigante. Então, a gente descobriu que o painel que a gente vai fazer amanhã aqui, Tati, me falaram que é o primeiro da Flip com escritoras mulheres nipo-brasileiras. Então, Mulheres Amarelas. A gente vai ter uma moderadora que é das Notícias Amarelas, que ela é uma pessoa incrível dessa comunidade. Então, assim, foi uma surpresa muito grande. Todas nós, primeiras autoras, muito nervosas, mas juntas, menos. Muito menos. Yes! Flyers. Que é proibido, mas a gente faz mesmo assim, porque... Não é nada proibido. A gente descobriu ontem, teve uma mesa aqui com um cara que começou o selo Off Flip, né? Tipo, desde que a Flip começou 23 anos atrás, o Ovidio Poli, ele que começou a Flip oficial e ele começou esse movimento também para quem não conseguia estar no oficial, né? Que eram muitos autores, muitas editoras. E até hoje existe esse movimento e não tem nada, nem ninguém que possa ou que queira impedir, porque esse movimento extra-oficial, vamos falar assim, é importante para a Flip oficial também, né? Então as coisas vão juntas. Então não é nada proibido, nada. É muito ok. E é o caminho. Mas se fosse, a gente fez igual. Também ia fazer do mesmo jeito. Não, eu já tinha feito. A gente já tá acostumada a escancarar portas e vamos juntas. E a gente até fez um post falando de como era bonito a gente estar nessa casa, que realmente acolhe também, né, esse selo e essas pessoas. Então, para finalizar, alguém quer falar alguma coisa, pequenininhas? Vocês querem falar no microfone alguma coisa? Cantar.
Vai lá falando. Fala só pra gente finalizar aqui. Fala bem baixinho. Fala no meu ouvido. Esse livro, mais do que, né, para tanta gente, também para as novas gerações. Espero que elas se inspirem a sempre buscarem a história e nunca deixarem elas ser apagadas. É isso. Obrigada, gente. Obrigada.